Fala, parceria! Chegou a hora! Estamos em outubro. Aqui, ó, dia 2 de outubro. E o que tem daqui a 18 dias? Primeira fase da Unicamp. Então vamos lá. Vou gravar para vocês a revisão, primeira fase da Unicamp. Videozinho, ó, filé para vocês. Tudo isso depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz Geografia com lousa e giz pra gente começar a série de vídeos sobre revisão. Todo ano eu renovo esses vídeos, analiso as provas. Tava olhando os últimos 5 anos de prova da Unicamp até agora para gravar aqui para vocês revisão, primeira fase Unicamp. E já que você chegou aqui, você vai valorizar o meu trampo, certo? É de graça. É só você apertar assim, ó, curtir. Não dói, velho. Pode fazer. Se inscreve no canal porque eu estou fazendo um vídeo da Unicamp, vai ter da FUVEST, vai ter da Unesp, vai ter das segundas fases. Se eu conseguir trazer algum professor convidado para fazer história, biologia, sociologia, vou trazer. Então se inscreve para você não perder vídeo nenhum. E sem enrolação, vamos lá. Primeira fase da Unicamp, olhei os últimos 5 anos e algumas coisas precisam ser ditas. A Unicamp é uma prova que gosta da geografia crítica. O que quer dizer isso? Ela vai pegar temas sociais, ela vai trazer críticas sociais, ela vai pôr a pobreza em embate, ela vai pôr as relações de desenvolvimento e subdesenvolvimento em embate. Então isso é um tema importante, tanto para a geografia geral, quanto para a geografia do Brasil, quanto para a segunda fase. Isso é uma linha de raciocínio geográfico da Unicamp. Entendendo isso, vamos lá. Na primeira fase, tradicionalmente, cai mais geografia geral do que geografia do Brasil e o tema que mais cai é geografia física. Na primeira fase, tanto em geral quanto em Brasil, geografia física predomina. E quando você for para geografia física, você tem que ficar esperto com o relevo. Vamos lá. Aqui, na verdade, eu escrevi relevo porque é apertado, mas toda a parte de geologia e geomorfologia. Eu gosto que você fique muito atento aos agentes internos e externos do relevo. Então vamos lá, quando a gente fala de agentes internos do relevo, a gente está falando de orogênese, os movimentos de choque de placas tectônicas levantando e erguendo montanhas, como a Cordilheira dos Andes. A gente pode falar aqui das epirogêneses, os movimentos que vão formar dobras ou falhas. Deixa eu ver se tem um giz aqui fácil. Calma aí, rapaziada. Isso aqui é aula verdade. Então, que vão... Desse lado fica melhor. Vão formar dobras, vão formar falhas, vão gerar relevos ondulados, ou aquelas falhas de Graben e Horst, certo? Então, as epirogêneses têm a ver com isso. Então, tudo que é de movimentação de placas tectônicas. Ano passado, caiu o quê? Caiu o abalo sísmico, certo? Pelo atrito de placas tectônicas. E não eram placas convergentes, eram placas transformantes. Vamos lá, a gente pode falar em 3 tipos de placa. A gente tem as placas convergentes, vou fazer aqui no canto, velho. Você acompanha a doideira comigo aí. Convergente é a placa que vai uma contra a outra. Você dá um zoom aqui no vídeo. A divergente é a que se separa, tipo África e Brasil, Brasil e África. E a transformante é uma que raspa contra a outra. Então caiu um terremoto causado por placas transformantes. Você tinha que analisar a imagem. E aí vem uma característica. É muito comum nas questões de geografia física ou ter mapa, ou ter gráfico, ou ter alguma imagem que vai servir de subsídio para você poder resolver essa questão. Então, abalos sísmicos caiu ano passado. Outra coisa que pode aparecer é vulcanismo. Vamos lembrar que o vulcanismo ocorre sempre em áreas de bordas de placas tectônicas. A área que mais acontece no planeta é o Círculo de Fogo do Pacífico. E o vulcão serve como um escape de pressão. O manto, o núcleo emana calor, o manto vai esquentando, pensa na panela de pressão, você tem que ter uma válvula, a válvula é o vulcão. Então esses são os agentes internos do relevo. E os agentes externos? Agentes externos é vento, chuva, gelo, só que aqui eles gostam de falar principalmente dos processos. Então fique esperto com os processos de erosão e sedimentação. Erosão como perda de sedimentos, e sedimentação como ganho de sedimentos. E também com a questão do intemperismo. Faz tempo que não aparece, tem uma carinha de Unicamp isso. Vamos lá, intemperismo é o processo de degradação e decomposição
das rochas, certo? O solo é formado por fragmentos de rocha que sofreram com intemperismo. E a gente divide o intemperismo em intemperismo físico e intemperismo químico. Vem com o físico aqui comigo. No intemperismo físico, a gente está falando da quebra, questão mecânica da rocha. Acontece principalmente em locais frios e secos. O intemperismo químico tem como principal agente a água. Então, ela acontece principalmente em locais úmidos. Vale falar que o intemperismo químico, locais úmidos, ele é mais forte. Consequentemente, olha que louco, os solos em locais de clima mais úmidos tendem a ser solos mais profundos. Por quê? O processo de intemperismo agiu mais na rocha com mais intensidade, soltou mais fragmento de rocha e gerou um solo mais profundo. Revisãozinha para você. Vamos lá. Clima é o segundo que mais apareceu, normalmente coligado a alguma coisa. Ficar esperto com furacões e esses ventos extremos. Toda vez, tem até pulinho, que você falar de furacão, de tempestades tropicais, esses ventos mais extremos, a gente vai estar falando de áreas de baixa pressão. Então, tomar cuidado aqui com os ventos extremos. Então, que estão ligados sempre a áreas de baixa pressão. Indo para a parte de economia, foco no sul global. É um foco da Unicamp. Cara, se eu peguei os últimos 5 anos, então tem uma outra questão de Europa ali. Mas a cair a Europa um pouco mais ali, 2015 a 2020 vai ter mais Europa. Quando você pega aqui, que eu peguei 2019 para cá, já tem bem menos, certo? Então ficar esperto que as questões de economia muitas vezes se envolvem com a questão de geopolítica, mas com o interesse do sul global. Então pode aparecer questões de economia referente ao Oriente Médio, então ao PEP+, questão referente ao petróleo. Pode querer falar da economia chinesa, pode querer falar da economia indiana. Você tem ali a questão que eu acho mega importante, é uma aposta minha, que são os BRICS. Os BRICS, na prova da Unicamp, pode aparecer ali em torno de alguma questão. Eu não acho que cai nada muito focado nos BRICS, por quê? Se você viu a prova da Unicamp, a segunda fase do ano passado, caiu sobre a expansão dos BRICS, caiu sobre atualidades. Cara, já que eu falei de atualidades, que vai aparecer aqui também é o seguinte, eu vou fazer 2 convites para você, o primeiro é agora. No dia 9, eu estou gravando isso numa quarta-feira, então na quarta-feira da semana que vem, então esse vídeo aqui eu não sei que dia que sai, mas na quarta-feira, dia 9, eu vou fazer um aulão de atualidades. Cara, são 2h30, 3 horas de atualidades, ó, pancadaria, velho. Vamos para macetar tudo que pode acontecer. Eu salvo um ano seu, que você não precisa atenção em porcaria nenhuma, em 3 horas, confia no pai, certo? Vou deixar o link aqui, o preço é baratinho. Cara, você tem acesso à aula, tem acesso à gravação. Ai, Vareta, nessa hora eu não vou poder ver a aula ao vivo. Fica tranquilo, meu parça. A gravação vai ficar para você ver por 1 ano, certo? Ah, então se eu for prestar vestibular da Unesp, meio de ano, eu posso ver de novo? Claro que pode, você pagou, você tem direito a 1 ano de acesso. E os slides que eu usar nessa aula também. Faça aula ao vivo via Google Meet, fácil, todo mundo sabe usar. Aulão mesmo, pancadaria, fechou? Então tá convidado, o link vai estar na descrição já para fazer a compra e já cair no grupo de alunos lá, que já está esperando. E tem uma aula bônus lá, sobre Israel e Palestina. Tema que nem sei se é importante. Vamos lá. Outra coisa que é importante é globalização, as relações comerciais no mundo. E aqui eu puxo mais uma sardinha para atualidades. Não só falar de globalização, mas vamos falar de desglobalização. Como assim desglobalização? A globalização não era aquela maior inter-relação entre os países, fazendo mais comércio e tal? Cara, a China cresceu demais segundo o Ocidente. Então, Estados Unidos está achando China, Europa está achando China, Japão está achando China, Canadá está achando China. Então a gente vê os processos de globalização meio se ruindo. Cara, você tem hoje o BRICS virando para um lado, o G7 virando para o outro. Então você tem ali algo diferente do que era o mundo globalizado. Você tem a formação de grupos antagônicos novamente. Cara, sobre China, saiu ontem, dia 1º de outubro, no Poder 360, uma reportagem muito boa falando sobre os novos desafios do crescimento econômico chinês. Cara, matériazinha filé, certo?
Eu compartilho, eu não vou ficar botando muito link, né? É que eu tenho um grupo no Telegram, não vou botar o link aqui. Quem quiser me chama no meu Instagram lá e pergunta. Eu nem posto muito, aonde eu compartilho as notícias que eu acho importante com os alunos que querem receber notícias. Eu não vou botar link aqui não, senão fica muita confusão na descrição, certo? Então, vamos lá. Essas relações econômicas eu acho importante. Muito da geopolítica vai estar correlacionado, como a geopolítica tem a ver com a economia, vai ter essa correlação com a globalização, tá? É algo extremamente importante. Segundo tema mais cobrado e tema super relevante é a geopolítica. A Unicamp e a FUVEST amam esse tema. E nos últimos anos caiu muita África. Nos últimos 5 anos caíram 4 questões de África. Ano passado não caiu. Eu tenho praticamente certeza que vai cair aquela questãozinha de África esse ano. Se não cair na primeira, cai na segunda fase, vai cair África, certo? E a África tem muita coisa que a gente pode falar. A gente pode falar da questão dos golpes no Sahel que aconteceram entre 2020 e 2023. Cara, Burkina Faso, Níger, Mali, Chad, ex-colônias francesas que passaram por golpes militares e se afastaram da França. Cara, tentando expulsar, tem país que até proibiu o uso do francês, da língua francesa, certo? Querem reduzir o ensino de língua francesa e começaram a se aproximar da Rússia. Olha lá, tem gente, então eles estão questionando aquele modelo neocolonial que eles passaram, e porque depois a França foi muito fela da mãe, porque mesmo depois da independência, a França criou uma estrutura de superexploração desses países. E eles se rebelaram de uma vez. Cara, vamos lembrar que é golpe de Estado, você tem muita falcatrua, muita corrupção, ditaduras e tal, mas você tem hoje um sentimento de um desenvolvimentismo africano. Alguns desses países como o Níger é muito rico em urânio. Cara, olha, isso é importantíssimo. O Níger, muito rico em urânio, era quem mais vendia urânio para a França. E a França tem energia nuclear, uma grande importância na sua energia elétrica. É o país que proporcionalmente mais depende da energia nuclear. E ele perdeu o principal fornecedor, que era o Níger, que como uma ex-colônia com contratos meio maquiavélicos, meio somebody love, saía muito barato comprar esse urânio do Níger. O Níger começou a estatizar empresas estrangeiras. Falou, não, a empresa que extrai urânio aqui não vai mais ser empresa francesa não, agora vai ser empresa nigeriana. Cara, do Níger, como é que fala? Eu não sei, que nigeriano pode ser na Nigéria, fiquei em dúvida aqui qual que é o gentílico do Níger, tá galera? Mas vai ser empresas do Níger para que o lucro fique no Níger. Então você tem um movimento ali de aproximação. Também dá para falar de alguns países como a Nigéria, que sofrem com grupos terroristas. Eu falei a Nigéria, mas muitos desses países do Sahel, com Boko Haram na Nigéria e alguns dissidentes ou grupos meio similares ou aliados ali ao Estado Islâmico, que acabam fazendo muitos ataques nessa região. É isso que legitimou que os golpes na África sejam feitos pelo exército, porque ele fala que era ele que garante a segurança. Então, essa questão africana é super importante. Cara, antes de eu chegar no Sudão, vamos lá para o Sudão. A gente tem uma crise humanitária gigantesca no Sudão, tanto no Sudão do Sul quanto no Sudão. Cara, o Sudão está numa guerra civil desde abril de 2023 e ninguém fala bulhufas, certo? Montei uma aula disso, dei uma aula disso, não aprofunda, vai estar isso aqui numa aula de atualidades. É difícil de achar material porque ninguém fala disso, certo? Então você teve um golpe de Estado em 2021, que o ditador se colocou junto com a ajuda de uma milícia. Então o cara do exército junto com a ajuda de uma milícia, eles brigaram e agora o Janjaweeds, que é essa milícia, e o exército oficial do Sudão estão em guerra civil a ponto que bombardearam a capital. Você tem noção da treta que está rolando? Então é um tema muito importante. É o país que em 2024 mais teve refugiado, mais teve deslocado interno. E ninguém fala. Cara, carinha de prova da Unicamp. Igual quando caiu aquela questão do Tigre e derrubou todo mundo 2 anos atrás.
E sobre a China com a África, para esse vídeo não ficar muito longo, hoje é o maior parceiro comercial. Hoje, China e Rússia estão se aproximando economicamente da África. Então, ó, eu tô com um cheirinho de África nessa prova. Vamos lá. Mais um tema, Venezuela. Questão de Essequibo. A tentativa de trazer popularidade fez o Maduro levantar essa bola. Essequibo é um território da Guiana, mas que há uma disputa nos tribunais internacionais sobre esse território. A Venezuela contesta ele desde o século XIX, certo? E há um imbróglio jurídico nisso, porque... Opa, tocou aqui até o celular, o relógio. Por quê? Porque o Reino Unido, que era o colonizador, aceitou renegociar. Então, ó, vamos renegociar. Quando ele falou isso, ele deu independência. E aí a Guiana fala, quem aceitou foi a Inglaterra negociar. Eu, independente, eu não aceitei nada. E aí o Maduro, para tentar ganhar popularidade em 2023, porque ele sabia da eleição em 2024, o que ele fez? Fez um plebiscito para poder, um referendo para poder anexar essa área. E criou todo um tumulto, certo? Então você pode ter na Venezuela um tema tanto contra o Essequibo quanto os acordos de Barbados. Não dá para falar tudo aqui, isso daí vai aparecer no aulão de atualidades. Vamos para Geografia do Brasil, mas agora eu vou fazer o convite que eu queria fazer para você mesmo. Estou passando aqui o melhor que eu posso num vídeo que eu não quero que passe de 25 minutos e vai passar. Agora você imagina se eu tivesse 2 horas e meia para fazer uma revisão para você. E é isso que eu vou fazer, e não vou fazer sozinho. Vai ter um aulão de mais 2 horas e meia de Geografia, um de História, um de Sociologia e Filosofia, que agora cai na Unicamp, um de Literatura, porque eu sei que você não leu os livros, e um de Matemática, com uma equipe de professores muito pica que eu sempre chamo para trabalhar comigo. Tem aqui um link que é o link de interessados, que é onde vai rolar a pré-venda, certo? Então temos aí um tempo, vai ser na semana da prova, vai ter uma aula na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, quase sempre às 17 horas, acho que tem uma que é às 19 para poder encaixar com o horário do professor ali. Mas são aulões com acesso às gravações. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu mando pro aluno assim, ó, com acesso às gravações. Aí ele pergunta, se não vê ao vivo, tem como assistir? Lê o que eu te mandei, maluco. Tem acesso à gravação, caralho. Então vamos lá. Tá o link aqui, vai estar aqui a revisão Unicamp. Você vai cair num grupo de WhatsApp, onde nesse grupo de WhatsApp eu vou fazer a venda e a pré-venda. Cara, eu faço tudo manualmente, vai ser um negócio meio rústico, mas funciona, confia em mim. É o 4º ano que eu organizo isso. Vamos para a Geografia do Brasil, de novo Geografia Física. O que eu disse aqui se repete, muitos elementos são importantes, certo? Como gráficos, como imagens, cai sobre relevo de São Paulo. Aqui, galera, processos erosivos, então Vossoroca, que é aqueles grandes processos erosivos causados pela enxurrada, muito difícil de se conter, se torna um problema ambiental. Deslizamento de terra igual teve na prova do ano passado. Você lembra o que aconteceu em São Sebastião na época do carnaval, com aquela chuva? Então ele liga o clima com o relevo. E aqui você vai ver que clima com vegetação, vegetação com desmatamento causado pelo agro. São temas que se conectam e aparecem sempre numa mesma questão. Eles gostam aqui também de, às vezes, abordar a questão dos tipos de relevo. Cara, vamos lá, rapidão, tipos de relevo. Planalto. Ah, eu vi que é plano e alto. Não, velho. Planalto tem uma altitude mediana aí acima de 200 metros de altitude, para quem gosta de altimetria, mas a principal característica é que planaltos são áreas onde predominam processos erosivos e terminam com declives, certo? Hoje no Brasil, hoje não, né? Faz muito tempo, a gente fala sobre planaltos e planícies baseado em processos. Planalto é onde tem predomínio de processos erosivos. Planície, área plana, com predomínio de processos de deposição ou sedimentação, está recebendo muito mais sedimentos do que perdendo. Lembrar que em planaltos cristalinos, como a Serra do Mar, tende a ser mais ondulado, tipo serra, planaltos cristalinos. Quando você fala em planaltos sedimentares, ele vira mais achatado, que são as chapadas. Além disso, no Brasil a gente também tem as depressões, que é um terreno mais baixo do que os terrenos vizinhos. Deixa eu pegar um outro giz aqui.
Vamos lá. Para continuar, de clima, cara, pode aparecer de tudo, mas eles gostam muito de relacionar o clima com outras coisas. Então você pode ter o clima relacionado com energia eólica, o clima relacionado com energia solar, fique esperto com isso. Geografia humana cai todo ano. Vamos lá, vou começar aqui por baixo. Urbanização. Todo ano cai uma questão de urbanização, o Unicamp adora esse tema, certo? Agora com Sociologia e Filosofia tem menos questões, ficou mais difícil de acertar. Mas quando cai relacionado aos problemas urbanos e muito ligado à moradia. Então, aqui você tem que saber o que é segregação socioespacial, que é a separação das pessoas de uma cidade por classes sociais. Então, você vai ter os bairros ricos, os bairros pobres, você vai ter o condomínio fechado. Então, esse é um problema. Lembrar que o problema de moradia não é por falta de moradia, mas é porque no Brasil a gente tem uma população muito, muito grande com baixa renda e essa baixa renda faz com que a população não consiga ter acesso à casa. Então, relacionar o problema de moradia com um problema social, não um problema de construção, de falta de moradia. E a especulação imobiliária como um grande causador desse problema. Além daqui, eu ficaria esperto com conceitos de megacidade, de cidade global, de megalópole, pode aparecer em alguma questão esse tipo de coisa. Na parte de população, cara, é muito vasto. Ó. Já caiu sobre povos tradicionais nos últimos anos, caiu aquela questão dos imigrantes haitianos que trabalhavam no sul do Brasil, então pode cair migrações. Mas eu aposto que eles podem trabalhar muito com dados do censo 2022. E eu iria sobre o esgotamento do bônus demográfico brasileiro. Vamos mostrar que o Brasil está envelhecendo mais rápido do que esperava. A nossa taxa de fecundidade caiu muito nos últimos 10 anos e isso vai fazer com que o nosso bônus demográfico, aquele período histórico onde a gente tem muito adulto, ótimo para trabalhar, muita mão de obra e relativamente poucos jovens e idosos, vai passar muito rápido, a gente vai envelhecer muito rápido. Então, dá uma olhadinha lá no conceito de bônus demográfico, vai ser importante nesse esgotamento do bônus demográfico, certo? E para fechar, economia. Cara, choveu agro, viu? É quase toda a prova isso. Então aqui o agro pode estar ligado, primeiro, ao desmatamento. Vamos escrever aqui. E aí, se reduziu na região da Amazônia, fica esperto com o cerrado, principalmente na região que a gente chama de Mato Piba. É uma área de expansão do cultivo de soja. Mato Piba é a quádruple fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a área com maior desmatamento do cerrado atualmente. Aqui também pode aparecer sobre os processos de luta no campo. Então, pode aparecer a questão de concentração de terra, de movimento sem terra, certo? Lembrando a versão mais crítica que você tem da Unicamp. Vamos lembrar que o Brasil é um país, assim como a América Latina, com grandíssima concentração de terra e isso se reflete aqui. Ele pode fazer um contraponto entre a agricultura familiar pouquíssimo modernizada, com baixa produtividade, enquanto a agricultura comercial, soja, milho, altamente modernizada, altamente moderna, e fazer essa dualidade. Então, essa questão do agronegócio voltado para a exportação, enquanto a questão dos alimentos de mercado interno encarecendo, dá para jogar muito com essas relações, certo? Então, aqui foi uma tentativa de fazer uma revisão zona para a prova da Unicamp. Mas se você quer ver uma revisão bruta mesmo, que eu posso dar 3 horas e meia com um slide, resolvendo exercício com você, comenta a teoria, faça exercício, comenta a teoria, faça exercício, cara, eu e mais uma leva de professores, clica no link que tá abaixo, vai lá no grupo do WhatsApp e quando chegar ao longo da semana eu vou explicando como vai acontecer e quando chegar a hora eu vou fazer um precinho especial para quem estiver nesse grupo, certinho? Beijo no coração, respira fundo e bora para a Unicamp.